presidente da comissão, doutor Fabiano Cabral, está presente também, desembargador, e vai fazer aí a saudação inicial para a gente poder começar esse encontro aí do senhor com a Comissão de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo. Presidente, por favor. Doutor Fabiano, boa tarde. Boa tarde, presidente. Desembargador, é uma honra tê-lo presente aqui junto à Comissão de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil. Sei que a agenda de Vossa Excelência ela é bem completa, com muitos afazeres, muitas decisões a serem tomadas. Eu agradeço por demais por ter atendido o nosso chamado. Agradeço ao doutor Alexandre por ter intermediado esse pedido. Agradeço também a presença do doutor Ricardo Bento, que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB de São Paulo. Agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Carlos Rischi Filho, e ao coordenador de comissões, doutor Alberto Neme. E, mais uma vez, agradeço ao senhor e passo a palavra para ouvir o que o senhor tem a nos iluminar sobre esse grande tema, esse grande assunto, ainda mais que estamos vivendo um momento atípico de uma pandemia em pré-eleição, no momento pré-eleitoral, né? Então, muitas campanhas podem ser iniciadas antes do prazo, podem haver vários atos atípicos, né, que podem invalidar campanhas. Então, eu deixo aberta a palavra para Vossa Excelência para navegar sobre essa matéria e discursar, que a gente está ansioso para escutar o que o senhor tem a nos passar. Bem, doutor Fabiano, é um prazer muito grande comparecer na Comissão de Combate à Corrupção. Agradeço a Vossa Excelência pelo convite, agradeço também ao doutor Alexandre pelo convite, agradeço a presença de todos que estão na reunião dessa comissão, doutor Ricardo, deixa eu ver quem eu consigo encontrar aqui, doutor Abrão, doutor Alan, Tiago, Fernanda, Ana Maria, Manoele, Afonso, quer dizer, enfim, todo mundo que está presente nessa nossa reunião por videoconferência da comissão. E é até oportuno fazer um registro para poder valorizar a OAB e parabenizar a OAB por uma iniciativa como essa, porque uma comissão de combate à corrupção somente vem acrescentar a cidadania. Então, é algo que realmente chama atenção, destaca a ação e coloca a OAB numa posição de vanguarda como sempre esteve. Porque se nós observarmos historicamente, nós vamos constatar que na frente da luta pelos direitos civis e pelo reconhecimento de todos os direitos sempre esteve a OAB. Sempre esteve a OAB. Desde o passado, desde a época de exceção da ditadura, a OAB sempre se mostrou como uma entidade essencial e primordial para a realização dos direitos civis, dos direitos de todos os cidadãos. E agora, principalmente também nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, aliás, não só nesse momento de pandemia, mas principalmente nesse momento de pandemia, o combate à corrupção é essencial, é necessário. Eu gostaria de dizer, de iniciar dizendo o seguinte: quando nós falamos em termos de atuação de um órgão jurisdicional, a primeira coisa que vem à cabeça é de que o juiz precisa sempre tomar muito cuidado, porque o juiz ele sempre age no exercício de um poder estatal. E esse exercício de um poder estatal,
quanto deve ser marcado pela pacificação social, pelo equilíbrio entre as forças sociais. Então, quanto menos um juiz aparecer em todo um processo de constatação, de reconstrução da democracia e da cidadania, isso demonstra uma maturidade cada vez maior das instituições e de todos aqueles envolvidos nesse processo. O juiz deve sempre tomar um cuidado e ele não pode pretender, em hipótese alguma, ele não pode pretender que suas escolhas pessoais possam impactar no exercício da jurisdição, principalmente quando nós falarmos em jurisdição eleitoral. O juiz não pode jamais pretender escolher quem vai ocupar um cargo eletivo, conduzindo a eleição de um sentido ou em outro. Por isso, ele precisa sempre ser neutro, equidistante, isento e sempre tomar um cuidado muito grande com as palavras que serão enunciadas. Um sinal, uma palavra mal formulada, poderá trazer um impacto muito grande no processo eleitoral. Talvez vocês não lembrem, talvez os outros que estejam presentes nessa comissão não se recordem, mas já houve um caso no Espírito Santo muito curioso de um desembargador que hoje é aposentado. Na época ele era juiz eleitoral e ele saiu da sua casa, ele morava mais ou menos na altura de Jardim Camburi, e quando ele foi pegar ali Camburi para poder chegar para ir para o fórum que ficava na Cidade Alta, para ir no cartório eleitoral que ficava na Cidade Alta, quando ele estava chegando próximo da praia, ali da Avenida da Praia, ele viu que tinha uma carreata muito grande em favor de um candidato político. E ele era o juiz eleitoral da época. E ele ficou receoso, falou, olha, eu não vou participar, não vou entrar aqui, porque daqui a pouco vão falar que eu estava na carreata. Deu uma volta danada, passou por dentro, na época não tinha ponte Ayrton Senna ainda, muitos carros tentando fugir da carreata. Quando ele desemboca na altura da ponte, com um monte de carro atrás, veio a carreata e ele veio próximo do carro de som. E ele não tinha mais como voltar nem nada, foi empurrado pelo fluxo e entrou na carreata. E o interlocutor no carro de som olhou, viu o juiz e falou, agora o juiz eleitoral está na nossa carreata. E falou o nome dele e identificou. Foi um constrangimento muito grande. É óbvio que ele fez isso aproveitando aquela situação. Todo mundo sabia que foi involuntário, mas principalmente quando nós nos deparamos com eleição no interior, eleição para a prefeitura, um juiz de uma comarca do interior precisa tomar muito cuidado. Porque qualquer palavra enunciada com referência a um candidato pode ser interpretado como um estímulo ou como crítica, e pode impactar, sim, no processo eleitoral, com força, principalmente nas comarcas do interior. Principalmente nas comarcas do interior. Então, o juiz precisa ter muito cuidado. E eu gostaria de começar dizendo da necessidade desse equilíbrio, parcimônia e isenção e, acima de tudo, equidistância por parte do juiz eleitoral. Ok? Acontece que, em determinados momentos, o juiz precisa agir. Ele precisa ser isento, com certeza. Precisa ser distante. Agora, diante de um ato de corrupção eleitoral, diante de um ato de fraude eleitoral, a inação, ela com certeza significa conivência. E o juiz não pode ser conivente com um ato dessa natureza. Então, embora isento e neutro, quando se deparar com um ato de corrupção eleitoral, ou de fraude eleitoral, ou de abuso de poder político ou econômico, o juiz tem que agir. E tem que agir com rigor. Agora, o ideal é que o juiz sempre haja sempre secundado por atuação dos advogados, da OAB, que vão identificar as ações que são consideradas como corrupção ou fraude, e também os advogados não vão ficar calados, porque defendem um candidato que está sofrendo os efeitos danosos da corrupção. Então, os advogados vão agir e o juiz vai simplesmente atentar ao contraditório, à ampla defesa, produzir todas as provas necessárias, observar todas as garantias constitucionais, mas agir com rigor. A tolerância de um pequeno ato, deixa eu corrigir, ato de corrupção nunca poderá ser rotulado como pequeno.
Mas de um ato que alguém possa dizer, não, mas é um pequeno ato que não vai trazer uma consequência muito grande, trará sim, trará perda de credibilidade, trará um impacto na legitimação daquele que foi eleito. Então, não pode haver tolerância em ato de corrupção eleitoral. Essa é uma premissa que tem que ficar bastante clara, que tem que ficar muito arraigada no pensamento de todos aqueles que estão trabalhando no âmbito da jurisdição eleitoral. Então, esse aspecto eu gostaria de destacar para nós começarmos. O quê? O juiz, embora isento e equidistante, ele tem que atuar sempre garantindo contraditório e ampla defesa, sempre na linha dos direitos constitucionais, sempre secundado por um pedido formulado. Presidente, eu acho que a conexão do desembargador deu uma caidinha, né? Eu também estou achando. Eu pensei que fosse minha, mas Vamos aguardar um pouquinho. vamos aguardar ele retornar. Ele deve tentar se conectar. Com eu vou passar uma certeza. mensagem aqui para ele. Desembargador, deu um cortezinho na fala do senhor, Opa. mas já retornou. Retornou o áudio. Acabei de receber uma mensagem aqui que a conexão está instável. Então, por favor, se acontecer novamente, me avisem, que eu vou tentar. Estou tentando diminuir aqui o acesso para poder melhorar o acesso à internet. Voltou a fala? Voltou. Isso. Então, no período que eu passei na corregedoria, eu pude constatar com grande alegria a atuação rigorosa dos juízes no combate à corrupção e fraude eleitoral, mas principalmente a atuação também equilibrada dos advogados que não toleravam que algum candidato atuasse em fraude e em corrupção, porque essa é a premissa principal do jogo democrático. Bom, a Constituição ela estabelece em diversos artigos, em diversas partes, muitas regras a respeito da importância do processo eleitoral. Mas, especificamente a respeito do tema, o parágrafo 10 do artigo 14 estabelece explicitamente que o mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral, estabelecendo um prazo, é claro, sempre com uma ação destinada a provar o abuso do poder econômico, a corrupção ou a fraude. Então, vejam que a Constituição, ao mesmo tempo que assegura os direitos, também assegura a importância de combater a corrupção, a fraude eleitoral e o abuso do poder econômico. E reparem que a própria Constituição estabeleceu 3 tipos distintos: o abuso de poder econômico, a fraude e a corrupção. Mas, às vezes, não é tão fácil assim distinguir um do outro. Embora nós tenhamos algumas definições teóricas para estabelecer quando nós temos um caso de fraude ou de corrupção, a verdade é que, na prática, a subsunção dos fatos, essa previsão abstrata normativa, nem sempre é tão fácil. E alguns casos que podem ser considerados como casos de corrupção ou de fraude, acabam ficando numa linha cinzenta que reclamam e desafiam a interpretação tanto por parte dos advogados, quanto também por parte do judiciário. Ok? Então, é preciso olhar com uma certa cautela para esses tipos, quando nós precisamos de uma precisão linguística para a sua definição, para não deixar que essa área cinzenta possa impedir o combate à corrupção eleitoral. O que nós não podemos é permitir que uma eventual interpretação diferente do tipo penal eleitoral possa impedir a atuação e tolerar uma fraude ou um abuso de poder econômico. Okay? Nós podemos, por exemplo, tentar utilizar a definição do Código Penal, que estabelece sim o que vem a ser a corrupção, mas acontece que o Código Penal considera a corrupção como um crime cometido por particular em face de um funcionário público, seja na sua modalidade ativa ou ativa. O Código Eleitoral tem uma previsão própria com relação a isso. Aliás, para chamar a atenção, nós temos no Código Eleitoral, do artigo 289 até o artigo 354A, salvo engano, uma gama muito grande de tipos penais eleitorais.
Okay? Isso sem falar na legislação extravagante. Mas no Código Eleitoral, nós temos no artigo 299, eu vou até me permitir ler, a seguinte previsão normativa, aspas, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Estabelece uma pena de reclusão até 4 anos, sem falar no pagamento de multa. Ok? Então, reparem que nós já temos uma previsão no Código Eleitoral no que diz respeito à eventual corrupção eleitoral. Nós temos também outras previsões do Código a respeito de fraude, por exemplo, a inscrição fraudulenta de eleitor. Também é crime. Então, nós temos que observar que a atuação da Justiça Eleitoral ela vai se amparar em 2 vértices distintos. Uma atuação administrativa para coibir eventual corrupção e fraude eleitoral, mas também, e com maior rigor, uma atuação jurisdicional em matéria criminal, em matéria penal, que vai punir aqueles que agirem com fraude e corrupção eleitoral. Isso é preciso ficar bastante claro. Então, nós temos que não apenas esperar que a fraude e a corrupção sejam cometidas para depois procurar a persecução criminal. Não é isso. Não é isso. O tribunal precisa atuar, até mesmo em normatização, para poder impedir a fraude eleitoral. Por exemplo, vou dar um exemplo, poder tentar ilustrar um pouco a atuação administrativa, tanto por parte do TRE, do TSE, dos juízes eleitorais. Há a necessidade de que, na hipótese de doação eleitoral, que essa doação seja feita sempre através de transferência bancária, identificada com o CPF do doador. Para quê? Para evitar que essa suposta doação eleitoral seja utilizada tanto para lavagem de dinheiro ou para doação com origem ilícita de recursos financeiros. Então, para isso é preciso que haja uma identificação do doador. Haja identificação do doador. Eu me recordo que no período que eu passei na corregedoria do TRE, eu baixei uma norma disciplinando essa doação, porque, em alguns casos, o candidato é preciso tomar uma certa cautela. Às vezes, o candidato é um candidato para um cargo humilde, um candidato humilde, que diz, olha, eu não sabia da norma. E quem fez a doação fui eu doei para mim mesmo. Tá, nós temos que admitir a hipótese de alguns candidatos que precisam de uma orientação, principalmente por parte de advogados, que essa orientação é imprescindível, é essencial. Mas nós também precisamos tomar cuidado para não tolerar que esse tipo de argumento prevaleça, principalmente quando nós nos depararmos com alguns valores expressivos e não módicos em campanhas eleitorais. Por quê? Porque na época que eu passei na corregedoria, agora voltando ao tópico, na época que eu passei na corregedoria do eleitoral, eu baixei uma normativa porque nós identificamos um caso muito interessante, muito assim, impactante. Qual era o caso? Alguém que dizia que recebeu recursos para a campanha, identificou esses depósitos através do CPF, ok? E a parte técnica do TRE, acompanhando esses depósitos, essa movimentação financeira, constatou que o CPF utilizado nos depósitos eram CPFs falsos. E quando o CPF era o CPF de alguém que ainda batia com o nome, porque às vezes o nome não batia com o CPF. Às vezes, e quando nós identificamos que o nome batia com o CPF, ainda nós encontramos o seguinte, o CPF era de alguém que ou estava desempregado, ou estava na economia informal, ou recebia um salário mínimo e acabava fazendo doações de 20, 30, 50 mil reais. Não é razoável que alguém que receba um salário mínimo vá doar 50, 40 mil reais. Aliás, no imposto de renda ele não tem nem margem para essa doação. Não tem nem margem para essa doação. Então, quer dizer, era óbvio que os recursos vinham de origem ilícita. E tentaram utilizar um CPF falso para poder tentar aproveitar esses recursos como fonte de doação eleitoral. Isso sem falar também no repasse do fundo partidário. Há aí verdadeiro dinheiro público, verba pública. E esse repasse do fundo partidário tem que ser controlado para que não seja objeto de corrupção eleitoral.
Então, nós temos assim diversas situações em que existe a necessidade de um acompanhamento tanto administrativo quanto na área criminal. Me recordo também, todo mundo sabe que às vezes isso é comum acontecer, no transporte de eleitores. Então, às vezes, o eleitor fala, poxa, eu gostaria de manifestar a minha vontade de escolher o meu candidato, mas eu tenho dificuldade de locomoção, aí o candidato vai promover o transporte de eleitor no sul do estado, nas eleições municipais anteriores, a juíza eleitoral conseguiu receber uma denúncia e conseguiu interceptar um transporte de supostos eleitores do interior que queriam exercer a sua cidadania. Mas esse transporte, na verdade, eram 3 ônibus que vinham do Rio de Janeiro, trazendo eleitores do Rio de Janeiro para poder votar numa comarca que ficava ali na divisa do estado, mas numa comarca do Espírito Santo. Então, assim, depois identificando os eleitores, a juíza também constatou que o alistamento era falso e que alguns títulos eleitorais sequer correspondiam àqueles eleitores. Então, assim, são diversos casos e a criatividade vai longe. Agora, algo que eu gostaria de destacar como sendo abjeto é a utilização da necessidade da sociedade com suposto argumento de solidariedade, mas que no fundo é um crime de corrupção ou fraude eleitoral. Por exemplo, nós sabemos que existe uma parcela da população que precisa, sim, de apoio e de ajuda dos órgãos públicos. Nós temos uma parcela da população que não consegue uma inserção no mercado de trabalho, que passa por privações, que às vezes tem dificuldade de ter condições para a própria subsistência. Não tem o que comer, a verdade é essa. Não tem onde morar, não tem o que comer. E é papel do administrador socorrer essa parcela da população. Isso em condições normais. Agora, imaginem vocês, nesse período difícil que nós passamos, de pandemia, em que a economia sofre uma retração muito grande, em que há um desemprego cada vez maior, o desemprego tem aumentado, em que existe essa ação de ajuda social para aqueles que precisam, ok? E que, além de toda necessidade econômica, há ainda uma necessidade de saúde, que nós estamos percebendo que muitos precisam aceitar uma exposição a um risco de contágio do Covid-19 para poder tentar garantir a própria sobrevivência. Então, sim, existe uma parcela que precisa de ajuda. Sim, é papel dos nossos representantes agir em defesa dessa parcela mais vulnerável. Agora, se a corrupção e o crime eleitoral são condutas inadmissíveis pelo ordenamento jurídico, na minha modesta opinião, utilizar esse fundamento da necessidade da população vulnerável com uma finalidade de corrupção eleitoral e de fraude tem que ser repudiada com muito mais rigor, com muito mais força. E é papel da OAB e é papel da Justiça Eleitoral agir com rigor nesses casos. Porque utilizar a miséria humana para proveito próprio, isso chega a ser abjeto, isso chega a ser horroroso. Então, nós temos que repudiar esse tipo de coisa. E isso não é apenas nas hipóteses de pandemia, não. Nós já podemos perceber inúmeros casos de alguns administradores que fazem programas sociais e, nesses programas sociais, na verdade, o que eles querem é uma promoção para fins eleitorais. Às vezes, o administrador faz um programa social e, hoje em dia, com as redes sociais, ele tem um descuido de tirar uma selfie e colocar a selfie no site dele. É autopromoção. Ou então, faz uma identificação do nome dele para que ele possa distribuir o que a população precisa e a população acaba tendo uma propaganda irregular, uma autopromoção, um abuso de poder político, num programa que deveria ser legítimo, num programa social que deveria ser
absolutamente pensado em favor do ser humano. Isso traz aquela máxima kantiana de que é absolutamente imoral utilizar o ser humano como meio. A moralidade reside em utilizar o ser humano como fim, e não como meio. Se você usa o ser humano como um meio para atingir o proveito próprio, isso é absolutamente imoral. Então, isso também reflete quando nós lidamos no âmbito dos programas sociais. Os programas sociais são necessários, devem ser utilizados, mas devem ser utilizados pensando no cidadão como fim, e não como meio com finalidade eleitoral. Esse é um cuidado que tem que ser sempre levado em consideração. Eu me recordo de um caso que foi muito interessante, aqui no nosso estado, em que um médico ele conseguiu um certo conforto financeiro e optou por ajudar a sociedade. Ele já estava com a idade um pouco mais avançada e optou por ajudar aqueles que precisavam. Então ele começou por iniciativa própria um programa social. Ele se reunia com outros médicos, distribuía cestas básicas e auxiliava a população que tinha fome. Nunca se vinculou, nem ele, nem os outros médicos que participavam, nunca se vincularam a nenhum partido político, programa político, e ninguém entrou para a política. Era algo assim, era realmente uma filantropia por parte deles. E todos os dias, sem exceção, eles faziam distribuição de comida para aqueles que precisavam, de cestas básicas, de remédios e de atendimento médico para aqueles que precisavam. E um juiz eleitoral falou o seguinte: opa, você não pode distribuir cesta básica no dia da eleição ou na véspera da eleição, está proibido. Ele falou: mas o povo tem fome. Aí convidou o juiz eleitoral e convidou o promotor eleitoral para visitarem o local e perceberem que ali não tinha absolutamente nada em matéria política. Tudo bem, nós podemos encontrar algumas entidades assim. Mas o curioso aconteceu depois. Um prefeito quis dar um prêmio em reconhecimento a essa ação para esse médico. E aí surge o problema. Se o médico vai receber, o prefeito pode utilizar isso, porque ele tinha uma visibilidade muito grande, uma visibilidade social muito grande. O prefeito poderia utilizar isso como uma finalidade eleitoral. E aí, o inimigo político do prefeito já disse: não, essa entidade não pode ir, o médico não pode ir lá receber esse prêmio não, porque tem finalidade eleitoral. E se o médico não for receber o prêmio numa festa da cidade, aí o inimigo político vai dizer: tá vendo? O médico ele não apoia o prefeito, por isso ele não foi nem receber um prêmio. Então acaba ficando uma situação difícil. E aí faz o quê? Vai receber o prêmio? Não vai receber o prêmio? O que faz? É uma situação constrangedora. Não foi causado por aqueles que estavam fazendo o programa social, mas acabava repercutindo na ação social. Agora, o mais importante é o quê? É impedir que esse tipo de ação, receber o prêmio ou não ir receber o prêmio, manda uma mensagem, justifica, dizendo, não foi provocado por eles, mas é impedir que, mesmo uma ação legítima, é aqui que eu gostaria de chegar, é nesse ponto que eu queria chegar, impedir que uma ação legítima, que não tenha finalidade eleitoral, possa ser desvirtuada e utilizada indevidamente como uma finalidade eleitoral. E aí, aquilo que na origem era legítimo, poderia ser indevidamente transformada em um ato de corrupção eleitoral ou de fraude. Então, são essas ações que nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Essas ações que precisam ser vistas e identificar os atores de cada ação. O tribunal tem adotado uma postura bastante rigorosa no que diz respeito à corrupção e à fraude. Tem investigado, tem agido, os juízes eleitorais também têm sido rigorosos, ok? Sempre com parcimônia. Me recordo agora, nesse ano mesmo, o julgamento de um processo em que a discussão toda envolvida nesse processo era até mesmo se houve fraude eleitoral na utilização de recursos que não foram declarados, e eram recursos do próprio candidato.
Então, houve fraude, isso dificultou a análise das contas, a equipe técnica deu um parecer, no início, muito duro, dizendo que eram recursos de origem não identificadas. Depois, em razão da modicidade dos recursos e depois da explicação detalhada do candidato, que demonstrou, inclusive, a proveniência do recurso da sua conta pessoal, aí a equipe técnica do tribunal modificou o parecer para algo mais ponderado. Então, reparem que o tribunal é sensível para as operações legítimas, mas é também sensível para aqueles atos que possam ser desvirtuados para uma fraude eleitoral, que não pode ser tolerada. Tá? Eu me recordo até de uma palestra recente agora do Dr. Henrique Neves, que ele trouxe algo que é um grande advogado, que foi ministro do TSE, e é assim, um dos grandes expoentes em matéria eleitoral. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. E ele falou uma verdade, que o ideal seria que esse controle fosse feito pelo eleitor, pela população, que identificasse o caso de abuso de poder político e econômico, que identificasse o caso de corrupção e fraude eleitoral e o eleitor não votasse naquele candidato. E o doutor Henrique Neves até falou, eu não votaria nele. Ótimo, perfeito, concordo. Eu também não votaria, eu acho que ninguém aqui votaria no candidato que fizesse abuso de poder econômico e político. Ok? O grande problema é quando nós nos deparamos com parcela da população carente que diz aquela frase, aspas, poxa, mas ele é tão bom e nos ajuda agora com uma cesta básica, então quando assumir o cargo eletivo, ele também vai continuar nos ajudando. Não é. Essa parte da população talvez não seja decisiva para a eleição, mas pode impactar sim na eleição. E essa parte da população precisa de proteção dos órgãos estatais. E nós precisamos cada vez mais trabalhar com a educação para esclarecer a população de que isso não vai acontecer. Precisamos trabalhar cada vez mais com uma estabilidade econômica para que a população não seja vulnerável e que tenha liberdade e independência para escolher os seus candidatos de forma legítima. Bom, doutor Fabiano, doutor Alexandre, demais presentes a essa reunião, são algumas palavras que eu gostaria de dizer, não sei se atingiu o objetivo da reunião, mas são algumas palavras que eu gostaria de dizer a respeito da atuação do Tribunal Regional Eleitoral nesse tema tão sensível, tão delicado, mas tão caro para a democracia. Mais uma vez, eu agradeço a disponibilização desse tempo para que eu pudesse trazer algumas impressões do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado. Desembargador, eu que agradeço por demais a disponibilidade do senhor. E já existe uma pergunta, uma inscrição de pergunta, que é a do Dr. Ricardo Bento, da OAB de São Paulo. Ele já fez uma inscrição. E eu faço convite também para quem quiser fazer pergunta, fazer via chat. Existe aqui no aplicativo um chat para que a gente possa fazer a pergunta. Então, quem quiser fazer a pergunta, por gentileza, faça via chat, que eu, doutor Alexandre, a gente faz diretamente para o desembargador. Doutor Ricardo, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, doutor Fabiano Cabral Dias, doutor Alexandre Nogueira Alves. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da OAB de São Paulo, na Comissão de Combate à Corrupção, de poder participar dessa discussão acerca da corrupção no âmbito eleitoral. O desembargador discorreu com sobriedade, com propriedade, com equilíbrio sobre esse tema. E Vossa Excelência, quando fala sobre jurisdição eleitoral, com essa parcimônia, esse equilíbrio, essa preocupação com o cidadão, ela muito nos acalenta, aqueles que somos nós aqui, que somos os propulsores da justiça, que somos advogados. Eu queria parabenizá-lo. Desembargador, eu, como penetra dessa reunião, eu trago aí uma questão ao senhor para saber sua avaliação. O Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2019, no inquérito 4435, discorreu sobre a conexão dos crimes comuns com os crimes eleitorais.
e é um tema deveras delicado, né, quando se discute a competência da Justiça Eleitoral. Eu queria saber qual é a sua avaliação, porque cria-se aí, eventualmente, como a Vossa Excelência disse, a notícia crimes de eventual crime de corrupção no âmbito eleitoral, a titularidade do cidadão de poder instar a autoridade policial na busca dessa persecução penal, criando aí vamos dizer, uma tramitação heterogênea do inquérito policial entre um juiz eleitoral e a autoridade policial. Eu queria saber a sua opinião, a avaliação como no Espírito Santo tem se tratado acerca dos crimes conexos, que a avaliação dessa conexão ela é muito tênue, é muito delicada, tanto que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela foi uma decisão não unânime. Então, eu queria ouvir, agradecer ao Dr. Fabiano, Dr. Alexandre pela participação, sempre podendo humildemente contribuir com os debates. Muito bem, doutor Ricardo. Cumprimento Vossa Excelência, agradeço pela participação, dou os parabéns por essa pergunta profunda, delicada, inclusive cumprimentando também a todos de São Paulo, tenho muitos amigos de São Paulo, o próprio presidente do TRE, o desembargador Valdir, é uma pessoa extraordinária, muito preparada, muito técnico. Também tenho muitos amigos na academia e na própria OAB, inclusive alguns que passaram até pela direção da seccional da OAB de São Paulo. Então, há um ensejo de cumprimentar e abraçar Vossa Excelência, pelo menos virtualmente. Espero que estender esse abraço e cumprimento a todos os juristas de São Paulo. Quanto à sua pergunta, a vontade que dá é dizer o seguinte: o único que pode responder isso são os ministros do Supremo, dada a complexidade e a profundidade da pergunta, mas eu vou tentar esboçar o meu entendimento, a minha compreensão. Aliás, nem eles, porque não foi por unanimidade, foi por maioria. Eu peço desculpa, desembargador, pela pergunta, é delicadeza, mas como eu vejo o seu conhecimento jurídico, eu queria só ouvir sua opinião. Eu sei que o Supremo ele tem sido a última esfera jurisdicional da sociedade, não mais uma instância, né, mas uma esfera de proteção, mas humildemente querer ouvi-lo. Eu sei que é uma profunda pergunta delicada. Não, perfeitamente, eu posso dizer. O que eu não posso fazer é comentar um caso concreto que a legislação proíbe. Mas, academicamente, eu posso dizer a compreensão desse instituto. E posso dizer também algumas preocupações. Muito bem. A grande preocupação de todo mundo era de que a decisão... Vamos assim, eu gosto muito de ser intelectualmente honesto. Então, eu gosto muito de estudar a legislação que existe, as decisões que foram proferidas, os motivos e as consequências. Muito bem. Então, vamos para a preocupação. A preocupação que todo mundo tinha é de que essa teria sido, supostamente, uma decisão tomada em função da Lava Jato. Todo mundo sabe disso. Achando que poderia ser uma decisão para retirar poderes de investigação. Eu prefiro não me pronunciar para dizer a finalidade foi essa ou a finalidade não foi essa. Para nós, técnicos, o que nós temos que dizer é o seguinte: como que a Justiça Eleitoral vai enfrentar esse problema? Muitos disseram a Justiça Eleitoral não está preparada para assumir as ações penais conexas, as ações penais dos crimes conexos. Muito bem. Agora, nós temos juízes eleitorais que são juízes togados. Nós temos promotores eleitorais que são promotores também de carreira. Nós temos tribunais eleitorais com aquela composição a mais técnica possível. Nós temos nos tribunais eleitorais 2 desembargadores, 2 juízes togados, 1 juiz federal e 2 advogados. Lembrando que os advogados têm a sua composição legítima nos tribunais. Olha, até mesmo a composição dos tribunais de justiça no Supremo, no STJ, também conta com advogados. Então, nós temos técnicos, temos pessoas do mais alto nível técnico para poder lidar com essas ações. O que é preciso é tomar cuidado, 2 cuidados. Um cuidado na hora da instrução do processo, porque a jurisdição ela tem que ser muito mais cuidadosa do que qualquer atuação administrativa. Nós estamos falando em condenação criminal e todos os efeitos danosos de uma condenação criminal. Ok? Isso significa conivência? Não.
Isso significa perseguição? Não. Isso significa o equilíbrio que todo órgão jurisdicional deve ter. Então, a atuação tem que ser movida, a atuação jurisdicional na condução de uma ação penal de crime conexo tem que ser elaborada a partir de todos os predicamentos da magistratura e de todas as características da jurisdição. Okay? Então, esse ponto tem que ficar bastante claro. E, ao contrário do que alguns pensam, eu penso que, assim como a justiça ordinária, seja ela estadual ou federal, assim como a justiça ordinária tem capacidade para conduzir ações penais de crimes comuns, a justiça eleitoral também tem. Agora, a justiça eleitoral vai ter que agir, agora, e nós vamos caminhar para a segunda parte da minha resposta. Agora, a justiça eleitoral vai ter que agir com bastante equilíbrio. E aí vem o segundo ponto que eu falei. São duas preocupações quando nós falamos de crimes comuns conexos. E a segunda preocupação foi essa que o senhor, doutor Ricardo, manifestou. É o cuidado para não provocar, em tese, um suposto crime eleitoral com o escopo de forçar a atração do crime comum para a justiça eleitoral. Tá? Esse é um cuidado que precisa ser tomado. Esse é um cuidado que tem que ser tomado. Okay? Por quê? Porque a justiça eleitoral não tem condições de conduzir um processo. Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim. Deslocar a competência para a justiça eleitoral, não, no meu modesto ponto de vista, não significa perpetuar a corrupção ou a fraude. Perpetuar os crimes comuns. Eu acho que não significa. Okay? Mas isso também vai ao seguinte, nós temos perfis de condução do processo diferentes. Nós temos juízes criminais que atuam na justiça comum, federal ou estadual, de um jeito, e na justiça eleitoral ele vai manter aquele sistema de atuação. Temos outros juízes que têm uma atuação diferenciada. Ele vai reproduzir também na justiça eleitoral. Agora, a rotatividade com o período eleitoral, isso é bom. Por quê? Porque nenhum juiz vai poder, simplesmente, atrasar muito a condução de um processo criminal, porque se ele atrasar, o outro juiz vem e conduz o processo. Então, ao contrário da preocupação que pode ter surgido, eu acho que a justiça eleitoral está, sim, aparelhada para conduzir os crimes comuns. Mas isso não afasta a preocupação de provocar uma suposta denúncia de crime eleitoral para que haja essa conexão e para que haja o deslocamento dessa competência. Ok? Essa é uma preocupação? É uma preocupação. Essa preocupação deveria impedir a jurisprudência do Supremo? Aliás, apenas para poder esclarecer, não sei se todo mundo tem acompanhado a discussão do Supremo, essa decisão do Supremo, embora recente, ela parece, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que ela reafirmou o entendimento que o Supremo tinha há vários anos. Então, o Supremo tinha decidido dessa maneira, posteriormente houve uma tentativa de mudança de entendimento, mas depois foi reafirmado pelo plenário. Então, o Supremo também já tinha se debruçado sobre esse tópico. Muito bem. Agora, vamos lá. A grande preocupação, provocar um crime, provocar uma denúncia de um crime eleitoral para que, com essa denúncia desse crime eleitoral, haja deslocamento da competência para a justiça eleitoral. Muito bem. O juiz precisa ser muito cuidadoso com relação a isso. E, na hipótese de perceber essa suposta artimanha para deslocar a competência, o juiz tem que afastar de plano o crime eleitoral, o suposto crime eleitoral que não foi cometido, para manter a competência na justiça estadual. Agora, se o suposto crime eleitoral foi assim, há indícios de que ele tenha sido cometido, o juiz tem que manter e reafirmar a competência, sim, da justiça eleitoral. Então, esse momento de recebimento da ação, ele é imprescindível. A grande preocupação é, mas o juiz pode errar. E se o juiz errar ou não exercer essa análise no início, isso vai prejudicar o combate à corrupção, porque a justiça eleitoral não está aparelhada para tanto. Bom, repito, acho que está aparelhada. Mas, se há a possibilidade de erro,
aqui eu invoco, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior processualista brasileiro, que é Cândido Dinamarco. Eu invoco as lições do professor Dinamarco quando ele diz o seguinte: olha, nós não precisamos ter medo de erro do juiz. Porque se o juiz errar, nós temos um advogado para recorrer. E nós temos um tribunal para reformar a decisão do juiz. Então, nós precisamos, sim, confiar na jurisdição nos seus aspectos essenciais. Eu reproduzo essas palavras do professor Dinamarco. Há, sim, uma possibilidade de erro. Possibilidade, eu não digo nem probabilidade. Tá, existe a possibilidade de erro. Mas nós não devemos temer esse erro. Por quê? Porque se o juiz aceitar uma representação de um crime eleitoral manifestamente incabível, com o único escopo de deslocar a competência, haverá recurso. E o advogado poderá recorrer e os tribunais, então, irão se debruçar e afastar eventual causa de deslocamento indevido da competência. Ok? É o que eu arriscaria dizer, pelo menos no âmbito abstrato. No âmbito concreto, nós teríamos que examinar para saber se realmente era indevido ou não, para saber se houve deslocamento com o escopo de atrapalhar a investigação daquele eventual crime comum com deslocamento para a justiça eleitoral. E, embora eu tenha afirmado que eu acredito que a justiça eleitoral tenha condições de exercer a jurisdição comum dos crimes comuns conexos, esse daí é um desafio para a justiça eleitoral. E é o tempo que vai dizer se realmente a justiça eleitoral respondeu satisfatoriamente ou não a essa competência. Eu acredito que vai responder. Mas, se por acaso a atuação não for adequada, aí nós vamos ter que estudar mecanismos para modificar essa forma de atuação, para que nós tenhamos uma resposta adequada da legislação na atuação jurisdicional. É o que eu gostaria de oferecer como resposta, não sei se eu atendi. Desembargador, eu tenho assim uma pergunta. Essa pergunta serviria também para o cidadão. Nós estamos em período de pré-campanha e acredito eu que pela primeira vez na história nós estamos atravessando uma pandemia. Existem pré-candidatos. Muitos agem de forma voluntária e muitos podem agir de forma buscando uma oportunidade. Não precisa adentrar na questão da jurisdição do juiz, mas um cidadão, frente a um pré-candidato que está fazendo doação de cesta básica ou alimentos, ele deve recorrer ao Ministério Público? A que órgão ele recorrer? Perguntando tão somente a título didático. Por se tratar de uma excepcionalidade que estamos vivendo. Isso, é isso daí. É uma boa pergunta, doutor Fabiano. É uma questão, inclusive, muito delicada e que volta àquele ponto que eu falei para você. É preciso, sim, cuidar daquele vulnerável, daquele que precisa de uma assistência. Não é possível abandonar, principalmente, se no momento normal não é possível abandoná-lo, hoje em dia, na situação de pandemia, com maior razão, é preciso dar uma assistência. Ok? O cuidado tem que ser tomado para que essa assistência não seja caracterizada como abuso de poder político, abuso de poder econômico, como fraude, ok? Porque aí vai desvirtuar. Naquela linha que eu falei para você. Na verdade, o cidadão que tem essa carência de assistência, ele tem que ser visto como fim da ação, e não como meio para um impacto eleitoral posterior, para regimentar votos. Então é preciso tomar muito cuidado. É claro que nós não podemos enumerar todas as ações que podem ser feitas e que não podem ser feitas. Por exemplo, uma assistência social equilibrada, desvinculada de qualquer impacto eleitoral, é óbvio que isso tem que ser feito. Precisa assistir. Precisa assistir. Agora, uma assistência dessa, com o nome do candidato, do pré-candidato, com o símbolo que ele vai usar na campanha eleitoral, com ele distribuindo, tirando foto, apertando mão de todo mundo,
É óbvio que isso daí vai dar problema. Vai dar problema. É óbvio que isso daí encaixa na descrição normativa depende muito da situação. Abuso de poder econômico, se não for um agente público, ok? Abuso de poder político, se for um agente público. É preciso tomar cuidado também, porque hoje em dia os candidatos retiraram os nomes, mas colocaram marca da administração. Então, a nossa administração é essa, ok? Então, é preciso tomar cuidado com isso. A quem recorrer? Vamos lá. Se for identificado um caso de fraude ou vamos supor, de alterar a verdade para atingir um benefício que supostamente poderia ser lícito, mas é ilícito, para finalidades eleitorais, se identificar um caso de abuso de poder político-econômico, para fazer cessar imediatamente, tem que comunicar às autoridades coautoras o mais rápido, às autoridades responsáveis o mais rápido possível. Comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público não agiu, que eu acho muito difícil que vai agir, mas o Ministério Público não agiu, comunica o tribunal, comunica o juiz eleitoral. Eu acho que a comunicação tem que ser feita. Não pode simplesmente... É claro que todos podem agir independentemente de comunicação, mas às vezes não tem conhecimento do fato. Então comunica o fato, para que as autoridades responsáveis possam então verificar se é sim um caso de abuso de poder político-econômico ou se é um caso legítimo, mas tem que provocar. Tem que provocar. Na minha modesta opinião, deveria levar isso adiante para que possa ser feita essa análise. Naquele caso que eu citei, do caso do médico, o que aconteceu? O promotor é que provocou o juiz para o juiz proibir. E, inicialmente, o juiz proibiu. Depois, não digo o prêmio, digo a distribuição de cesta. Mas depois eles foram no local para constatar e viram que não tinha nenhum vínculo com nenhum candidato, partido, ninguém chegava nem perto, era apenas um grupo restrito de médicos que tomava essa ação. Aí perceberam que o contexto era outro. Agora, e se o contexto tivesse ligado a algum candidato? É claro que tinha que agir. É claro que essa cautela, essa precaução das autoridades públicas, ela está justificada, mas tem que verificar, tem que comunicar. Desembargador, obrigado pela resposta. Mais uma questão. Com o avanço tecnológico, hoje a rede social ela transformou a eleição de uma forma muito diferente. Somado a isso, nós estamos diante de uma pandemia, né? Então, se formos adicionar a questão do avanço tecnológico, que é quase que mais uma inovação, porque a tecnologia avançou bastante dos últimos 2 anos para cá, se aperfeiçoou. Com o efeito da pandemia, o senhor vê que vai ser uma eleição difícil de ser trabalhada, o judiciário vai ter dificuldades frente à pandemia e ao avanço tecnológico? Eu diria que são novos desafios. E como nós vamos enfrentar esses novos desafios que é a grande questão. Por exemplo, a história das fake news e as redes sociais, mesmo fora da pandemia, já trazia um desafio muito grande. Tá? E às vezes eram fake news, mas às vezes o debate que se instalava em âmbito de redes sociais ou grupos de WhatsApp eram debates assim acalorados. Às vezes grupos de WhatsApp, até mesmo de familiares, em que o membro da família torcia por um candidato, o outro membro da família torcia pelo outro candidato, aí começavam aquelas brigas intermináveis em grupos de WhatsApp, o familiar ofendido saía do grupo, o administrador voltava, colocava ele de novo no grupo, a briga continuava, era briga entre pai, mãe, filho, filha, sogra, então nem se fala. Mas a briga era interminável. Isso em grupo de WhatsApp. Ok? Imaginem as eleições, isso nas eleições passadas.
Nas eleições municipais, geralmente as discussões são mais acaloradas. E quando você se manifesta numa rede social, por trás de um teclado e escondido atrás da tela, a pessoa tende a ter mais coragem de dizer aquilo que não diria se tivesse cara a cara. Então, às vezes, alguns abusos são cometidos simplesmente porque você está protegido pelo computador e no conforto da sua casa. Ok? Então, as pessoas tendem a ficar um pouco mais agressivas, as pessoas tendem a falar o que não falariam, e em eleições municipais, que geralmente os debates são mais acalorados, os excessos tendem a surgir. Ok? Então, é preciso, nesse momento, ter muita calma, é preciso ter muito equilíbrio. Tá? Mas as redes sociais também podem ser mecanismo de fraude e de corrupção, com a utilização de bots, de robôs, com a utilização de ferramentas. Aliás, já teve uma empresa que ofereceu serviços da Cambridge Analytica. Vejam bem. Tá? Então, são novos desafios. Eu estabeleci um programa na STI do TRE do Espírito Santo, e nós estamos fazendo uma atuação diferenciada das gestões anteriores, para estabelecer mecanismos que possam auxiliar na identificação e combate de fraudes e corrupção eleitoral por intermédio da internet. Se nós vamos obter êxito ou não, nós vamos experimentar quando chegar a hora de utilizar esses programas, ok? Mas nós estamos tentando desenvolver algumas atividades nessa linha, até mesmo porque, não sei se todos sabem, mas alguns aqui sabem, o próprio Alexandre sabe, acho que você também sabe, Fabiano, eu sou assim, um grande entusiasta da inteligência artificial. Então, nós estamos trabalhando com mecanismos de inteligência artificial para tentar criar mecanismos que possam colaborar nesse novo desafio. Porque é tudo muito novo. E não se iludam. Quando nós desenvolvemos uma ferramenta, sempre vai ter alguém por trás criando um mecanismo para superar aquela ferramenta que foi desenvolvida. Ok? Por isso que o pilar da justiça eleitoral, no que diz respeito às eleições, às urnas eleitorais, se baseia na credibilidade e na proteção que o TSE tem com referência à urna eleitoral. Porque é preciso manter essa credibilidade, essa confiança de que aquele voto que nós expressamos é a pura e legítima expressão da minha vontade. Ok? Então, no que diz respeito aos desafios das novas tecnologias, sim, algumas são difíceis. Outras, o tempo é que vai dizer se nós vamos conseguir coibi-las ou não. Mas que existem muitas ações sendo realizadas nesse momento para que essas ações não sejam mais toleradas pela Justiça Eleitoral. Em época de pandemia, então, nossa, isso agrava. Por quê? Porque se as redes sociais e as comunicações e as inovações tecnológicas já eram utilizadas em grande amplitude no passado, agora com a pandemia, então, elas foram aumentadas exponencialmente. Olha esse nosso debate, essa nossa reunião que está sendo realizada de forma virtual. Então, nós temos que aproveitar os benefícios da evolução tecnológica. Agora, ao mesmo tempo em que esses benefícios precisam ser aproveitados e utilizados, nós precisamos também tomar cuidado para que não haja a utilização indevida para efeito de fraude ou corrupção. Desembargador, existe mais 3 inscrições, aí eu prometo, está encerradas as inscrições, eu prometo não fazer mais nenhuma pergunta. Eu passaria a palavra para o doutor Ricardo, tem o doutor Alexandre e tem mais uma última inscrição, se o senhor permitir. Por favor. Então, doutor Ricardo, passo a palavra para o senhor. Desembargador, quando o palestrante é bom, é inevitável a continuidade.
Muito obrigado. Eu digo ao senhor que eu não tenho atuação na justiça eleitoral, fui professor universitário de mestrado e doutorado. A minha tese de doutorado foi sobre presunção de inocência. Então, quando eu a defendi em 2004, eu pensei que fosse um tema que fosse se manter pelos anos aí sem discussão, e nós aí nos debatemos acerca da prisão a partir de segunda instância nas condenações criminais. Eu queria saber, e digo ao senhor, sinceramente, não tem nenhum processo em justiça eleitoral, seja no Espírito Santo ou em São Paulo. A curiosidade é de um estudioso de direito que se dedicou sobre um tema e ver ele poder esvair pelos conceitos jurídicos. Então, candidato condenado a partir de segunda instância, ele pode ser objeto de ação de impugnação de mandato eleitoral ou, segundo a sua avaliação, deve-se aguardar a definição do Supremo, concedendo aí tutelas provisórias para que eles possam concorrer ao pleito. E agradecendo e pedindo desculpa aos colegas, mas quando a qualidade da apresentação é muito boa, a gente se vê quase que compelido a fazer mais perguntas. Agradecendo ao doutor Fabiano e ao doutor Alexandre. Obrigado. Ricardo, muito obrigado pela pergunta. Eu vou ser bastante sincero. Eu gostaria de uma pergunta mais fácil, como a cura do coronavírus. Essa pergunta realmente... Desculpe. É como estudioso, é a sua opinião como no âmbito acadêmico. Eu não quero ser o visitante que vem e faz a falta de delicadeza, né? Não, é um tema apaixonante. Exatamente, o tema é apaixonante. Tá? E realmente, não, fique à vontade. Eu aproveitei, inclusive, para poder brincar um pouco, para poder descontrair. Mas, de fato, é uma pergunta difícil. Por quê? Porque nós temos a interpretação constitucional. Eu vou dar para você assim, o meu pensamento, desvinculado de qualquer processo, de qualquer ação, e meu pensamento como professor universitário. Okay? O que eu penso? Em primeiro lugar, para ser muito honesto, na origem, é uma opção legislativa. É o legislador que fará a opção, legislador constitucional, de repente até mesmo o constituinte. O constituinte que fará a opção constitucional para permitir ou proibir a prisão em segundo grau e manter a presunção de inocência até o trânsito em julgado definitivo da ação criminal. Então, primeiro passo, primeiro tópico da resposta seria essa. É uma opção do legislador. Se o legislador quiser colocar a prisão apenas depois do trânsito em julgado, pode fazer. Se quiser colocar a prisão após a constatação, após a confirmação da condenação em segunda instância, também pode fazer. Aquela terceira via sugerida, salvo engano, começou no STJ e depois foi defendida no Supremo, de que seria apenas após a confirmação no STJ. É uma opção. Se o legislador quiser colocar, como acontece em alguns países por aí, a prisão pode ser feita após a sentença penal condenatória de primeiro grau, é mais arriscado, mas é uma opção do legislador. Então, o primeiro passo seria esse, seria uma opção do legislador. Segundo tópico da resposta, nós temos uma previsão constitucional. E essa previsão constitucional estabelece que a presunção de inocência prevalece até o trânsito em julgado da sentença condenatória. É claro que os ministros do Supremo têm uma capacidade intelectual muito superior à minha e uma maturidade para discutir esse tema muito superior à minha, e os debates foram muito ricos. Tá? E eu jamais iria pretender sequer analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou falar como assim, um modesto professor de Direito Constitucional que discutia o âmbito de Direito Constitucional nas minhas aulas de graduação e de pós. Muito bem, nós temos uma norma constitucional que exige o trânsito em julgado para que possa ser afastada a presunção de inocência. Essa norma constitucional,
ela é aplicada através de leis infraconstitucionais que estabelecem as hipóteses de afastamento. Vamos supor, prisão preventiva, prisão temporária. Ah, mas isso não afasta a presunção de inocência, mas autoriza a segregação por um determinado período para facilitar a persecução criminal, para uma medida de urgência, para evitar que aquilo influencie na colheita das provas. Muito bem. Mas são exceções. São exceções à proibição de segregação enquanto não houver o trânsito em julgado. É uma previsão provisória, reconheço, não é definitiva. Então, até mesmo a sua duração no tempo poderia justificar essa medida super excepcional, que antecede até mesmo a dilação probatória, antecede até mesmo uma cognição exauriente de uma sentença ou de uma confirmação pelos tribunais superiores. Mas eu usei esse exemplo apenas para dizer que é possível, no meu modesto ponto de vista, que é possível você trabalhar em termos de legislação de interpretação com algumas previsões constitucionais. A própria previsão da liberdade, a própria previsão da igualdade, liberdade de expressão. Nós temos liberdade para exprimir o que nós pensamos e ninguém pode coibir a nossa liberdade de expressão. Eu posso dizer o que eu quiser e o que eu acho de qualquer um, exceto se for um crime. Se for crime, eu não posso dizer. Calúnia é um limite para a minha liberdade de expressão. Difamação e injúria é um limite para a minha liberdade de expressão. E até mesmo em área eleitoral. Eu poderia, quer dizer, eu não como juiz, mas qualquer um pode dizer a preferência de votar em um candidato ou em outro. Isso é liberdade de expressão. Mas não pode dizer essa preferência dentro do local de votação. Aí já há uma proibição e já há uma vedação, uma limitação à liberdade de expressão. Então, de um aspecto técnico, a presunção de inocência é uma garantia constitucional. É uma garantia constitucional. Em tese, estou falando apenas em tese, pelo amor de Deus, não achem que eu estou dizendo que cabe a prisão após o segundo grau. Tá? Esse é o terceiro ponto da minha resposta. Segundo ponto, em tese, é possível a todo princípio constitucional sofrer uma delimitação no seu alcance através das atuações das autoridades competentes. Quais são as autoridades competentes? O legislador, de preferência o legislador, e excepcionalmente a Corte Constitucional. Ok? Muito bem. Então, se o alcance de uma proteção constitucional pode ser delimitado por uma atuação de uma autoridade de uma corte superior, em tese, a presunção de inocência também poderia ser delimitada. Okay? Como a liberdade, como a igualdade. Existe um princípio mais caro do que o princípio da igualdade, do que da liberdade? Não, não existem esses princípios. Liberdade, a presunção de inocência, que também se encaixa nesses dois princípios? Não, não existe. Mas existe a possibilidade, em tese, de a autoridade competente fazer uma delimitação para esses princípios. Então, agora vem a terceira parte da minha resposta e vai ser a última para encerrar, para eu não me alongar muito. Quem pode fazer essa delimitação? O agente competente seria, de preferência, o constituinte, o legislador, como eu falei no início. O Supremo pode interpretar a Constituição. Eu me recordo de um belíssimo voto do ministro Aires Brito, também profere belíssimos votos, mas nesse que eu vou fazer referência do ministro Eros Grau, mérito professor franciscano. O professor Eros Grau, num voto que ele proferiu no Supremo, que não nesses processos, não diz respeito a esse processo, ele invocou a mutação constitucional que surgiu no direito alemão e disse que a mutação constitucional ela pode ocorrer através da interpretação constitucional, através das práticas sociais pelos cidadãos e outras medidas. Ele invocou a mutação constitucional para deixar de aplicar uma norma constitucional que era de aplicação clara, que era de aplicação
clara. Isso é perigoso? Há um risco muito grande. Porque quando nós falamos de legislador, nós temos uma legitimação direta otorgada pelo voto. Quando nós falamos de Supremo Tribunal Federal, nós temos uma legitimação indireta, que a escolha recaiu através daquele que foi diretamente escolhido pelo povo. Por isso que eu repito, o alcance da interpretação constitucional, na minha modesta visão, deveria preferencialmente sempre vir do legislador e do constituinte. Mas a nossa ordem jurídica permite que o Supremo interprete a Constituição e que essa interpretação, então, possa modificar o alcance das normas constitucionais. Foi o que aconteceu. E o Supremo interpretando a norma constitucional, deu a sua visão própria, a sua interpretação, o seu sentido sobre a prisão em segundo grau de jurisdição. Então, numa análise formal da norma jurídica, considerando o precedente do Supremo como norma jurídica, numa análise formal, ela atende ao modelo constitucional brasileiro, ok? Numa análise material de conveniência, de alcance da norma constitucional, aí é um aspecto mais delicado. O Supremo se pronunciou. Não foi unanimidade, foi até por uma margem bastante apertada, mas o Supremo se pronunciou. E se pronunciou a respeito do cabimento. Agora, e no âmbito da justiça eleitoral? Nós podemos utilizar, que foi sua pergunta, no âmbito da AIGE, nós podemos utilizar a interpretação constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal para fundamentar também a condenação em segundo grau. Aí eu vou remeter à teoria dos precedentes, com a identificação da ratio decidendi, porque o que vincula no precedente não é o número da lei, não é o número do recurso julgado pelo Supremo, mas sim a razão de decidir. E a ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal tem que ser aplicada nas decisões também da Justiça Eleitoral, porque tem caráter vinculante. Na minha modesta visão, essa seria a resposta que eu poderia oferecer. Obrigado, desembargador, pela palavra, pela resposta. Vou passar para o último questionamento, doutor Alexandre Nogueira. Aí, doutor Alexandre, já faz as considerações finais, por gentileza. Tá bom. Obrigado, presidente. Presidente Fabiano, presidente Samuel. Eu queria fazer um registro, presidente, que esteve aqui na nossa sala a vice-presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral, doutora Vilma Schecker, teve que se ausentar, mas ficou até agora acompanhando a nossa palestra. É importante essa integração entre as comissões da OAB, né? Aqui na sala também nós temos vários residentes jurídicos da PGE, além dos membros da Comissão de de Combate à Corrupção aqui da OAB do Espírito Santo, e o doutor Ricardo nos abrilhantando aí com a presença de São Paulo, né? A minha questão, sexta-feira nós tivemos um evento na EGE, com a participação do ministro na verdade, a gente vê que o combate à corrupção eleitoral, aos abusos de poder nas duas modalidades, político e econômico, é uma tarefa difícil, mas vem sendo combatido com veemência pelo TRE do Espírito Santo, né? Nesse momento de pandemia, o que tem ocorrido em alguns sistemas jurídicos sociais, né? Então, nós temos aí uma flexibilização no direito civil, mas que o direito civil é um sistema aberto, as próprias partes podem convencionar. Você acabou de ser aprovado no Senado, indo para a sanção, uma legislação regulando questões relativas a condomínio e outras questões, inquilinato, enfim. Mas nós temos sistemas mais rígidos, como o sistema de direito penal, por exemplo. O Ricardo pode colaborar nisso aí, direito tributário,
né? A gente precisa de um grau de previsibilidade maior, precisa de uma estabilidade maior das relações, e a gente não pode permitir nesses sistemas uma flexibilização como a gente permite em outros sistemas, principalmente em tempos aí de crise, né? Em tempo de pandemia. O grau de adaptabilidade das normas de direito penal, direito tributário, são mais restritos. Com relação ao direito eleitoral, como que o direito eleitoral se comportaria nisso? Ele teria maior flexibilidade, como a questão do sistema de direito civil, teria maior rigidez, como os sistemas penal e tributário? Eu pergunto isso porque o Supremo, recentemente, e eu não sei nem se a gente pode invocar aí a teoria da mutação constitucional, mas em termos do sistema trabalhista, recentemente, o Supremo, uma norma claríssima, deu uma interpretação diferente em virtude do tempo da pandemia, da realidade que existia, né? O relator Alexandre de Moraes, dessa DPF, que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, eu acho que talvez, na verdade, foi uma ADIM proposta pela rede, eu estou misturando os temas, né? Pela rede de sustentabilidade. Ele disse que a regra constitucional que previa a participação dos sindicatos em possíveis negociações de redução salarial, redução de carga horária, foi uma norma criada num ambiente que era necessária a pacificação, existia um conflito prévio. E o ambiente de pandemia, o conflito não existia. E o ministro Barroso foi além. Ele falou, olha, eu acredito que nesse ambiente a accountability dos poderes tem que ser feito regular, ou seja, o legislativo fazer toda a accountability do executivo, o judiciário do legislativo. E então veio a decisão, por maioria também, 7-3, no sentido de dar validade à medida provisória que possibilitava os acordos individuais sem a participação dos sindicatos, né? O direito eleitoral, ao meu ver, é um sistema que se baseia muito em prova, né? As provas têm que ser robustas e existe um grau de subjetividade na análise das questões. Há duas travadas aqui com duas palavras. Mas, então, eu queria só trazer mais um tempero antes de concluir. Em termos de controle de políticas públicas de saúde, o que nós estamos vendo diversas decisões, ações individuais, decisões individuais que não chegam nem a ser cumpridas, né? Aqui no Estado mesmo, nós tivemos aí algumas liminares para cirurgias eletivas, né, que não tinham risco à vida da pessoa, e o desembargador presidente do nosso tribunal suspendeu essas decisões desde que não houvesse risco, porque o momento é de combate à pandemia. O professor Cláudio Madureira e o professor Hermes Zanetti Júnior escreveram um artigo lá no programa de pós-graduação da UFES, do Programa de Processo Civil, em que eles defendem a aplicação da teoria dos processos estruturais para controle de políticas públicas no caso de saúde, né? Baseado no muito diálogo, que você construa um leading case, um processo que possa servir como resultado, como solução para essas situações, ao invés de você ter diversas ações aí sobre o mesmo tema, né? Então, assim, o que a gente vê no direito eleitoral, em alguns casos, é que consultas antes não respondidas já estão sendo respondidas em virtude do tempo que a gente está vivenciando. E aí, a pergunta que eu fiz no meio de todas essas colocações, o direito eleitoral, ele é um sistema que permite essa flexibilização. Não estou falando aqui de combate à corrupção, à fraude, combate a abuso de poder nas duas formas, combate à captação ilícita de sufrágio, enfim, todos. Estou falando no geral mesmo, desembargador. O que o senhor poderia aí falar para a gente sobre essa questão? Alexandre, obrigado pela pergunta. Se não me engano,
Se não me engano, Vossa Excelência falou que fez essa pergunta para o ministro Henrique Neves. Espero que ele tenha respondido, porque se ele não soube responder, eu também não vou saber responder. Mas vamos lá. Na verdade, não foi mais uma reflexão para provocar o debate, não foi uma pergunta. Então, apesar de eu ter feito, assim, é possível flexibilizar, é muito mais uma reflexão que eu estou tendo. Perfeito. E estou dividindo com as pessoas para a gente pensar no tema, né? Tá, perfeito. Eu vou respondê-la de duas formas. A primeira forma, o primeiro momento da pergunta diz respeito à possibilidade de flexibilização. Quando se tratar de corrupção, fraude e abuso de poder político e econômico, a minha resposta seria não. Por quê? Porque programas sociais, programas de atendimento à população, são programas legítimos. Mas o que desvirtua é a finalidade, é o propósito eleitoreiro, por assim dizer. Então, qualquer ação de natureza de corrupção, fraude eleitoral e abuso de poder político e econômico, na minha visão, não admite flexibilização. Então, a punição virá com todo rigor. Agora, a segunda parte da pergunta. É possível flexibilizar algumas regras eleitorais para esse momento de pandemia? Bom, nós temos no nosso sistema constitucional uma divisão entre três estruturas normativas distintas. Nós temos normas que são regras jurídicas e nós temos normas que são princípios jurídicos. As regras, elas concretizam os princípios. E as regras têm que ser cumpridas. Enquanto um princípio é realizado em graus, nós temos uma maior igualdade, uma maior liberdade. As regras jurídicas não são realizadas em graus. Elas estão sujeitas ao tudo ou nada, que falava do working Alex. Ou seja, ou você cumpre ou você descumpre. O limite de velocidade é de 80 km por hora. Se você tiver a 90, a 100, a 120, 150, você descumpriu de qualquer forma. Se você tiver a 40, 60, 70, você cumpriu o limite de velocidade. Então, a regra ela é cumprida ou descumprida. O princípio é realizado em graus. Eu aproveito para falar isso, já que mencionou a participação de vários residentes. Então, essa discussão poderia talvez ser objeto de curiosidade por parte do residente na elaboração do trabalho final, que, aliás, é um programa muito interessante que eu quero repetir no tribunal, obviamente destacando a autoria da PGE do Estado do Espírito Santo, que foi pioneira nesse assunto. Muito bem, então vamos voltar. A regra tem que ser cumprida. E se nós temos a lei tem que ser cumprida. Essa premissa é básica. Seja uma norma de direito penal, tributário, civil, nós temos tipos mais abertos, mas a regra tem que ser cumprida. Quando que nós podemos deixar de cumprir uma regra jurídica? Em 4 hipóteses. Primeira hipótese, pela perda de eficácia social, que é o desuetudo, a falta de uso da norma, que é mais raro e, em alguns casos, foi equiparada à desobediência civil. Ok? Segunda hipótese, de descumprimento de uma regra, quando houver uma colisão de regras, e aí nós vamos utilizar as meta-regras, lei especial, lei superior e lei posterior. Terceira hipótese, de não cumprimento de uma regra jurídica, na hipótese de uma alteração do alcance normativo pela interpretação ou pela mutação constitucional. Para quem não sabe, a mutação constitucional significa alteração informal da Constituição. A Constituição é alterada através de uma emenda constitucional. Se a Constituição for alterada através da interpretação ou através da prática social, isso é uma mutação constitucional. Okay? Então, terceira hipótese. E a última hipótese é a não aplicação eventual de uma regra jurídica através do postulado da proporcionalidade ou da vedação do excesso. Nesse último caso, a regra jurídica não é aplicada naquele contexto social.
mas no futuro, em outro contexto social, ela pode voltar a ser aplicada. Então, é uma perda provisória da eficácia através do postulado da proporcionalidade. Apenas nessas 4 hipóteses. E eu invocaria esse último, que consiste na relação meio e fim, ou relação regras e princípios. Para deixar de aplicar uma regra jurídica, ou, nas suas palavras, a flexibilização de uma regra jurídica em período de pandemia, ela tem que atingir a finalidade da pandemia ou tem que concretizar um princípio constitucional, que é o princípio de proteção à vida e proteção à saúde. Ok? Então, esse exercício para flexibilização, esse raciocínio tem que ser feito. Tem que cotejar a regra que se pretende flexibilizar com a finalidade ou com o princípio a ser realizado. O princípio de proteção à vida ou o princípio de proteção à saúde. Se, nesta constatação, a flexibilização não for adequada, não for necessária e for desproporcional, então não poderá haver flexibilização. Não poderá haver flexibilização. Que é o que nos remete para o caso de corrupção, fraude e abuso de poder. Isso nunca será adequado, necessário ou proporcional para realizar um princípio de proteção à vida ou de proteção à saúde. Por isso que nunca pode ser flexibilizada uma regra que pune corrupção ou fraude eleitoral. As demais regras somente poderão ser flexibilizadas se atenderem essa finalidade ou concretizar esses princípios constitucionais. Caso contrário, não. Não poderão ser flexibilizadas. Com isso, nós podemos manter a previsibilidade necessária para todo e qualquer ordenamento jurídico. Perfeito, desembargador. Presidente, o senhor quer fazer o fechamento? Nós temos uma pergunta da Amanda aqui no chat, antes de fazer o fechamento. Ela pergunta ao senhor, desembargador, quais os trabalhos que o TRE vem desenvolvendo para prevenir e alertar os cidadãos sobre o abuso de poder ou corrupção? Tem alguma ação específica? Como que funciona isso? Sim, o tribunal sempre promoveu, sempre realizou uma cartilha, sempre distribuiu e sempre fez campanhas de esclarecimento, sempre dentro dos limites do tribunal, que não destina orçamento para essas campanhas, mas sempre promoveu algumas ações nesse sentido. E foi muito boa a sua pergunta, Amanda, porque na nossa gestão nós pretendemos, e até estamos trabalhando com essa iniciativa, de ampliar essas campanhas para uma forma mais ostensiva com a utilização de redes sociais. Tá? Então, nós temos que aproveitar toda essa evolução tecnológica para utilizar as redes sociais em prol da sociedade. E vamos ampliar essas ações do TRE, que já eram realizadas no passado, e vamos incrementar com a utilização das redes sociais, porque o custo é baixo ou nenhum. E nós precisamos utilizar. E a visibilidade e o alcance é muito grande, é muito grande. Então, nós temos que aproveitar sem tirar, sem diminuir, sem acabar com os programas anteriores, nós vamos ampliar para que nós possamos utilizar também as redes sociais na divulgação dessas cartilhas e na promoção dessas campanhas. Desembargador, gostaria de agradecer por demais a palestra que o senhor ministrou. Olha, foi assim, foi um bálsamo para todos nós. Eu tenho aqui umas palavras do Dr. Bruno Calmon, que ele falou o seguinte: desembargador Samuel é um exemplo de magistrado, um autêntico professor, fala serena, posicionamentos ricos em fundamentos. A palestra foi enriquecedora. Então, com a frase dele, eu agradeço encarecidamente a aula que o senhor deu, e sei que o tempo do senhor, a agenda do senhor é muito apertada, mas agradeço por demais, em nome da Comissão de Combate à Corrupção da OAB, o quão o senhor colaborou com a gente
Nossa comissão está de portas abertas para o que precisar ser necessário, tá? A título de divulgação, de cartilha e ação também. Estamos aí para sempre estar auxiliando nesse combate à corrupção e auxiliando no que for para difundir essa cartilha do senhor. Eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre, tá? Mas desde já eu agradeço de coração o ato do senhor hoje aqui. Muito obrigado. Eu só corroboro suas palavras, presidente Fabiano. Eu agradeço muito. A primeira mensagem que eu mandei para o desembargador Samuel, ele prontamente respondeu. Falou, não, vai ser um prazer estar com vocês. Eu, de fato, também eu acho que foi enriquecedor para todos nós, aí, tudo que foi dito. Temas profundos, o doutor Ricardo colaborou aí com 2 temas também, profundos, e eu acho que trouxe aí para todos nós grandes ensinamentos. Eu gostaria de deixar só esse agradecimento do desembargador Samuel e passar a palavra para ele, para as considerações finais para ele, antes de a gente encerrar. Fabiano. O que eu gostaria de dizer é simplesmente agradecer pelo convite e agradecer a oportunidade de discutir esse tema tão sensível, tão importante, tão caro para a democracia, que é a corrupção e fraude eleitoral. Então, eu agradeço o doutor Fabiano, agradeço o doutor Alexandre, o doutor Ricardo, agradeço a todos os presentes pela oportunidade de discutir esse tema que é assim, fascinante. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Então, infelizmente, encerramos aqui a nossa aula, tá? Com um gosto de quero mais. Em breve, faremos uma nova palestra com o senhor, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, desembargador. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até logo. Muito obrigado. Boa tarde.